Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de hoje, o homem de coração puro e mãos inocentes é digno de subir a montanha do Senhor e de permanecer em seu santuário. Nós continuamos a percorrer a história dos reis de Israel e é um texto que é sempre interessante porque oferece o próprio autor uma interpretação teológica do fato que se está vivendo. Tal interpretação é muito importante porque nós temos o risco de vivermos a nossa existência empurrados pela vida e não termos a sabedoria evangélica de buscar discernir a nossa história. E é importante isso, transformar a nossa história em uma história de salvação. E de, em cada situação, buscar compreender a que conversão somos chamados. Veja que o texto do Antigo Testamento muitas vezes vai ler o sofrimento como um castigo de Deus. Isso não é cristão, Jesus não pensa isso e nos evangelhos muitas vezes Jesus vai corrigir essa interpretação. Contudo, Jesus em algumas situações vai dizer assim, que isso está acontecendo não porque pecaram, mas se não vos converterdes, vos acontecerá algo pior. Então, no sentido de que a que conversão sou chamado nesse momento concreto na minha vida? Este fato na história do meu povo, na minha história pessoal, a que conversão me chama? O que devo mudar na minha existência? Então, que isso é um caminho interessante e importante e que nós vemos hoje quando Ezequias é rei de Israel. Ezequias é um rei santo, um rei que é muito diferente do seu pai Acás, que conhecemos a história, terminamos de ler. Então, Senaqueribe é o rei da Assíria. E ele manda dizer então a Ezequias, não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão do mensageiro e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e na presença do Senhor fez a seguinte oração. Veja que bela essa oração deste rei, que Ezequias de fato passará para a história como um homem de valor, um homem santo, diferente de outros reis de Israel. Então, ele recebe uma carta que é uma ameaça de Senaqueribe, que vai falar assim, olha, os reis da Assíria já destruíram tudo ao redor. Então não se iluda que você, que é uma nação fraca, vai conseguir ser poupada. Não vai ser poupada. Então a oração de Ezequias. Senhor Deus de Israel, que está assentado sobre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e pedras. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Então, é uma profissão de fé que vai dizer assim, de certo, os outros povos foram destruídos, mas eram ídolos que eram feitos por mãos humanas. Mas só Tu, Senhor, és Deus. Então, a súplica é que Deus intervenha na história. Então, Isaías, o profeta, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim fala o Senhor, Deus de Israel, ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o que o Senhor disse dele, a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho
por onde veio há de voltar, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Protegerei essa cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Então, a promessa de Deus é que vai proteger a cidade de Jerusalém em atenção a ele mesmo, ao nome de Deus e ao servo Davi. E é interessante que vai se usar aqui, é das primeiras vezes que veio essa expressão, porque vai falar a virgem filha de Sião. Veja que chamar de virgem no Antigo Testamento não é um elogio, mas para dizer que é infecunda, que não tem nem a dignidade de ter um filho. E depois vai usar também uma outra expressão, que é o resto de Israel. Ou seja, aquilo que sobrou, que não tem nenhum valor, mas que é este o povo amado pelo Senhor. Então, de fato, veio uma peste que vai exterminar o exército de 185 mil homens da Assíria. E Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu, voltou para Nínive e aí permaneceu. Então Deus manifesta o seu amor para com a casa de Davi, para com a cidade de Jerusalém. No Salmo 47 nós assim rezamos: grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde Ele mora. Qual a cidade onde Ele mora? Em Jerusalém. Seu Monte Santo é a alegria do universo. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei, és um refúgio poderoso. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. Hoje, na aclamação ao Evangelho, nós assim rezamos com o evangelista João: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Deus compartilha a sua vida, a sua luz com os seus servos. Nós, na união com o Senhor, nós participamos daquilo que é o nosso próprio Deus. Jesus continua o seu discurso, de certo que o Sermão da Montanha, ele tem a sua conclusão, e aqui tem umas repetições de algumas sentenças que não seguem a estrutura do sermão, mas se vê que a comunidade cristã de Jerusalém, a que se destina o Evangelho de Mateus, deixou compendiado essas sentenças de Jesus que, em resumo, ajudam no caminho do discipulado. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Vejam que os pagãos eram chamados pelo povo de Israel de cães e de porcos, que eram animais profanos, que eram animais que não entravam numa casa de Israel, numa cidade de Israel. Então, Jesus não está discriminando esses povos, porque o reino de Deus também é destinado a eles, mas está dizendo que no administrar as coisas santas devemos dar atenção, porque às vezes, dando-as a quem não quer, a quem não está preparado para recebê-las, nós desperdiçamos a graça de Deus. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. É a chamada regra de ouro do Evangelho, porque é o modo mais simples de compreender o amor que nós devemos dar para com os outros. Aquilo que nós queremos que nos façam, que nós façamos. Depois, o texto continua com uma expressão sobre a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Então, a expressão da porta estreita, da porta larga, porque o ser de Cristo, o ter uma opção pelo reino de Deus, exige uma disciplina, uma renúncia. Então, por isso a imagem da porta estreita, de um empenho para seguir o Senhor, que não vem por osmose, que não somos carregados, mas que devemos ter discernimento e uma opção de vida. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Meus irmãos e minhas irmãs, que essa palavra de Deus que transforma o nosso coração nos traga a salvação, que nós possamos acolhê-la na nossa vida. Hoje nós celebramos São Luís Gonzaga e a oração antes da leitura, a oração da coleta vai dizer: ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luís Gonzaga a prática da penitência e a admirável pureza de vida.
Concedei-nos, por seus méritos e preces, imitá-lo na penitência, se não o conseguimos na inocência. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.